Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre o KNCR11. Por quê? Muitos investidores têm se perguntado por que é que o KNCR11 está caindo, se ele é um fundo que se beneficia em um cenário de Selic alto, certo? É tanto que hoje, nessa sexta-feira, ele foi negociado na casa de R$ 99,96, um dividend yield de 12,23%, com um desconto de 5%, a sua liquidez acima dos 18 milhões e é um dos únicos fundos de papéis que se mantém positivo, ou seja, com a rentabilidade positiva de 6,16. E por que muitos investidores estão se perguntando por que ele caiu? Porque se nós olharmos aqui a carteira dele, é 100% CDI mais 2,38%. Ou seja, ele paga a taxa Selic mais um adicional de 2,38 isento de imposto de renda. Se nós descermos aqui embaixo, a gente vai ver que a carteira inteira dele é completa só de títulos indexados ao CDI, como vocês podem observar aqui, ó. É uma das carteiras mais pulverizadas de CDI. CDI mais 1,86, CDI mais 2,15, CDI mais 2,10, CDI mais 2,15, ou seja, ele tem uma grande quantidade de CRI indexada ao CDI. Ele tem muito pouquinha inflação, ó. IPCA mais 7,29, somente 0,2% do PL, e IPCA mais 5%, né? Aqui, girando aqui em torno de 0,1%. Ou seja, a exposição dele à inflação é muito pequena. E além disso, ele tem um grande patrimônio de 7,34 bilhões, ou seja, um fundo bem seguro e pagando até um bom dividendo de 0,95 aí para o seu investidor. Então, por que esse fundo está caindo quando ele deveria se beneficiar da Selic alta? Nós podemos observar, ó, desde novembro ele deu uma subidinha, depois caiu. Se nós olharmos os últimos 6 meses, o pico dele foi R$ 104,00, depois ele caiu. E se nós olharmos os últimos um ano, aí a gente vai conseguir ver isso muito bem. Ele sai da casa de R$ 91,00, bate o topo R$ 104,34 e de repente ele cai. Então, muitos investidores têm se perguntado como é que um fundo que deveria se beneficiar está caindo. Aí, nós precisamos explicar algo bem interessante para você. A Selic, ela pode subir e os fundos indexados à Selic, eles se beneficiam. Mas só que se a Selic subir demais, que é a expectativa que nós temos agora, que na próxima reunião vá para 13 e na reunião seguinte ela vá para 14, aumenta o risco de inadimplência. Por quê? Quem está pagando 14, daqui às duas reuniões, vai ter que pagar 14 mais 2,38, ou seja, vai pagar 16,38%. O que acontece com isso? Esses devedores da carteira de CRI da Quineia, embora sejam de excelente qualidade, começa a aumentar o risco de inadimplência. Por exemplo, ó, nós temos aqui um devedor do KNCR11, é o JHSF Malls, ou seja, é um devedor do segmento de shopping. O que acontece com o shopping? O shopping se beneficia quando o comércio está aquecido. Com a subida da Selic, esse comércio de shopping não vai estar aquecido, ou seja, o retorno financeiro é maior e a dívida que o JHS Malls vai ter que pagar vai ser maior, porque vai ser 14 mais 1,86, ou seja, o juro fica muito alto
para os investidores privados, ou seja, fica muito caro pegar crédito, como também fica muito caro pagar crédito. Então, os fundos que deveriam se beneficiar, como o KNCR11, que é de R$100, VGIR11, que é de R$10, eles começam a entrar no cenário de crise. Se o KNCR11, que tem melhores CRI, eles acaba sendo abalado, imagina o VGIR11, que ele custa na casa de R$10 e não tem CRI indexados ao CDI com tanta qualidade quanto o KNCR11, certo? Então, muita gente aproveitou esse momento de subida da Selic para encher a carteira de fundos indexados à Selic. Só que você tem que ter muito cuidado, porque se a Selic for para 13 e ela depois for para 14, ou seja, essa taxa de juro subir como se espera que ela suba, e o mercado até já precificou, derrubando os fundos de tijolos, colocando os fundos de tijolo em uma das menores cotações, não somente fundos de tijolos, mas fundos de papéis indexados à inflação. Você vê CPTS na casa dos R$6, você vê MXRF11 na casa de R$9, você vê REC11 na casa de R$66, ou seja, o mercado inteiro já está precificando Selic 13 e Selic 14. Então, o que acontece? Até mesmo os fundos de papéis indexados ao CDI, eles correm o risco de ter inadimplência. Então, por isso que muita gente, embora tenha comprado, mais conta deles, muita gente também está vendendo. Está vendendo também por quê? Porque muita gente está aproveitando para migrar para a renda fixa. Porque o público do fundo de papel, quando ele vende o fundo de papel, é para migrar para a renda fixa. Eles não migram para a ação. Como a renda fixa está pagando muito e muito seguro, muita gente vende os seus fundos de papéis e migram, correm para a renda fixa, certo? Então, espero que vocês tenham entendido o movimento que está acontecendo no mercado. Você que gosta de conteúdo do nosso canal, curte, deixe um comentário. Você que ainda não é seguidor, segue o nosso canal. Até o próximo vídeo.